Oi, gente, desculpa, tô aqui esperando carregar, eu achei que não estava gravando, mas vamos lá. A última parte a gente estava falando sobre a segunda fase do romantismo, que era a fase da poesia ultrarromântica, né? E nessa fase a gente tinha então um individualismo confessual extremado. Então, o poeta se torna muito intimista, muito dentro dele, muito angustiado, depressivo. Ela é muito baseada no Byron, que era um romancista inglês muito gótico, né? Esse estilo mais gótico mesmo. Então, os temas vão ter muita morte, muito apego à morte, né? Fuga para a infância, o poeta vai ir lá para a infância para buscar esses sofrimentos ou prazeres da infância como uma fuga da realidade, é, ou então a fuga para a natureza. Parece que a realidade do eu, o eu dele não está boa, não está boa e ele precisa buscar refúgio ou na morte, ou na infância, ou na natureza. E também tem temas com a relação ambígua em relação à mulher, que ao mesmo tempo ela é sexualizada e inatingível. Então, ao mesmo tempo que ela é uma mulher sexual, é impossível conquistá-la, é impossível chegar a ela. E Álvares de Azevedo é o principal poeta desse período, tá? De novo, destaco, nas próximas aulas vocês vão ter acesso mais detalhado a cada um desses autores e obras, tá? Aqui a gente fala só sobre o contexto histórico do sistema literário e depois a gente tem acesso às obras nas próximas aulas. Poesia condoreira, terceira fase, engajamento social. O poeta, com sua visão distanciada e superior, né? Ele se coloca no lugar de um condor. Condor é o pássaro que consegue voar mais alto dos pássaros, ele é o que vai mais alto. E de lá de cima ele tem uma visão de tudo. Então o poeta se colocava como se fosse um condor, via a sociedade de fora, de cima, e tentava ali encontrar um caminho para essa sociedade, né? Tentava orientar os indivíduos comuns como se ele tivesse uma visão superior dos indivíduos comuns. E ele fazia isso com causa social. Aqui, na terceira fase do romantismo, a literatura tem uma função social muito forte. Uma delas era a luta pela abolição da escravatura. Uma representação clara disso é no poema Navio Negreiro, do Castro Alves, que a gente vai ver depois nas próximas aulas. Então, Castro Alves vai ser o principal poeta desse período. Na prosa, a gente tem quatro tipos principais de romance, que é o romance indianista, o primeiro. Lembra que na poesia a gente também teve a primeira fase, que era o índio lá, a fase nacionalista, com o índio em destaque. Aqui na prosa também é o índio e é o nacionalismo que entra de início. A figura principal vai ser o indígena. O indígena vai ser comparado aos heróis europeus. Lembra aquele herói lá que eu coloquei, o herói do romantismo, que é ingênuo, passa por alguma peripécia, alguma coisa ruim, depois ganha uma maturidade e volta muito mais forte? Isso acontece com os índios, tá? Também, eu acho que, se eu não me engano, dá para a gente fazer essa comparação com o Guarani. Acontece com os índios, as principais obras desse período é Iracema e o Guarani, e o principal autor é José de Alencar. Lembra que José de Alencar estava lá como principal autor do. Ah, não, não está aqui, desculpa. Ele vai ser o principal autor aqui do romance histórico também e do romance regionalista. Então, José de Alencar meio que vai estar em todas aqui. Ah, no romance urbano também. Tudo que é de romance, José de Alencar está dentro. Romance histórico, reinterpretação dos fatos e personagens do passado brasileiro. As Minas de Prata e a Guerra dos Mascates são as principais obras. E José de Alencar também o principal autor. Essas duas, esse romance histórico não é o que é mais famoso do romantismo. Quando a gente fala de romantismo, a gente lembra muito de Iracema, a gente lembra muito de romances urbanos, Moreninha, Lucília, Senhora, enfim, vários. Agora, o romance histórico regionalista, ele é um pouco menos comum, tá? Então, cai menos em vestibular, por exemplo. Romance urbano, a gente tinha então, era o que eram os temas dos romances urbanos?